porque temos números a comemorar, né? Então, assim, o desemprego em julho, nessa série histórica registrada, caiu para 6,8%, e é o menor índice, né, para o período. A desocupação atingiu 7,4 milhões de pessoas no período, menor contingente desde o trimestre encerrado em janeiro de 2015, aí já é outro recorte, né? São dados dessa última sexta-feira, dia 30 de agosto, pelo IBGE, e trata-se, né, de uma perspectiva de melhora que já era palatável, muito desse recorte da PNAD contínua, né, essa pesquisa nacional de amostras de domicílios, que efetivamente já mostra essa queda, né? Então, no comparativo amplo com os outros números, já é em um ano uma queda de 1 milhão e 100 mil pessoas, né, de 100 mil brasileiros que saíram da taxa e da faixa de desemprego. E é importante pontuar, né, que a comparação com o trimestre anterior, entre fevereiro e abril, é uma taxa que também apresenta 0,7% percentual de queda. 7 milhões de pessoas desempregadas ainda é muita gente, né? Fala-se muito, né, do pleno emprego, a gente já trouxe aqui até que quando os números já estavam em queda no início do ano, algumas emissoras falavam que isso era perigoso, traziam ali um terror por trás dessa notícia, mas a bem verdade é que uma nação vai se desenvolver, vai ter maior perspectiva de vida, tendo dinheiro no bolso. A gente ainda não consegue ver tanto o número da inflação, queda, quanto o mínimo de maior poder de compra na mão do brasileiro. A gente ainda não vê isso no dia a dia. As coisas de mercado ainda estão caras, mas a gente tem que entender variações de preço, a média das cidades, tem sempre a conjuntura também do que é sazonal ou não, enfim. N fatores que economistas se debruçam para isso, mas notícias como essa são para ser comemoradas. Principalmente porque, Vinícius, elas estão desafiando as conjecturas, elas estão desafiando todas as leituras econômicas, né? De alarmistas, de opositores e até de pessoas que acreditavam que esse governo poderia realmente melhorar os números, mas não tão num curto prazo. Então, assim, aqui não é para enaltecer a figura do Fernando Haddad ou do Luiz Inácio Lula da Silva. Eu fiz a brincadeira aqui do faz o L, porque quando tem algo de negativo, a primeira coisa que os detatores gostam de fazer é faz o L, né? O cara caiu num buraco lá em Santarém, aí, ó, o buraco aqui no meio da rua, faz o L aí. Aí tu não entende o porquê disso. Então, assim, é importante, né, cara? A população ocupada atinge 102 milhões de brasileiros, que também representa um recorte, também apresenta uma alta no recorte histórico, e essa alta de ocupados é de 1,2%. Então, assim, comparado ao trimestre anterior. A gente não vai ficar aqui com tantos números, porque eu lendo vou me perder, talvez você, querido ouvinte, espectador do Porão, também se perca. São sempre vários extratos, vários recortes. Tem números também do mercado de trabalho, de maneira mais aprofundada. O que a gente tem que enaltecer aqui aumentou o número de brasileiros que estão empregados. Isso é positivo demais. Só assim se obtém, nessa lógica capitalista, né? Essa lógica que vale o que você tem no bolso, e principalmente se você não passa perrengue e não precisa de todas as ajudas do governo, né? A assistência do Estado para sobreviver, para se enaltecer. Então, assim, está aqui no Subir no Nível por esses motivos, Vinícius. Cara, a gente sempre traz aqui esse assunto. A gente tem até um espectador, ele não apareceu por aí hoje, mas ele gosta de fazer as perguntas pra gente sobre economia, o rentista. Um bom dia aí, rentista, se você está assistindo aí depois. Muito bom ter você e ver suas perguntas. De fato mesmo, sim, que o cara manda aí sempre uma pergunta sobre economia, que faz a gente pesquisar, estudar mais. Mas o fato é que a gente não tem... A economia não é uma ciência exata, né? Ela é uma ciência social aplicada. Não tem fórmula exata ou correta para fazer um país crescer, gerar emprego, renda, todo mundo viver bem. Não existe isso. E a fama que a gente tem nesses governos, especialmente o governo Lula,
e dos governos do PT, de um governo gastador, que não tem responsabilidade com os gastos, enfim, né, existe uma desconfiança dessa galera mais à direita, que tem uma política econômica bem mais conservadora, de corte, né, essa política de fiscal mais austera, sobre os rumos do governo, né? E aí acaba que a gente tem um governo que tem uma série de embates aí com o Banco Central, com inflação, com uma série de coisas que sempre ficam parando nem numa grande mídia que acaba sendo, de certa forma, tem uma análise econômica muito pautada por uma visão mais conservadora, né? Com esse medo de gastar, dos investimentos que o governo faz. Mas o fato é que o governo, ele pode ser, o Estado, qualquer país, ele pode ser um indutor de emprego, de renda, por meio de redistribuição de renda, por meio de projetos ou obras públicas, como foi nos anos 30, lá no meio da crise da Bolsa de Valores em 29, quem salva a economia são os estados, fazendo obras, redistribuindo renda, enfim. E isso aumenta a arrecadação de impostos, tem uma conta aí que precisa ser feita e que muitas vezes ela não fica tão explícita, né? Que o gasto do governo, ele gera retorno em impostos também. Então, assim, a gente precisa sempre estar atento, a gente sempre vai fazer aqui esse contraponto de falar que a gente tem, acho que esse governo Lula 3, ele tem até por uma questão até do Haddad mesmo, e do contexto histórico que a gente está vivendo, ele tem tido uma responsabilidade, assim, pelo menos sinaliza o tempo inteiro que vai ter essa responsabilidade fiscal muito mais elevada e tal, tem um contexto econômico muito diferente do que foi o início dos anos 2000, mas a gente precisa entender e celebrar mesmo qualquer número que comente ou que apresente, né, o aumento no emprego da população, precisa ser celebrado. Sim, sim, sim. Aqui a gente está falando de trabalho formal, né, gente? Porque a gente sabe do trabalho informal, do trabalho autônomo, as outras modalidades, né? O MEI, que se tornou popular, né? E funciona para alguma parcela da sociedade, mas em linhas gerais, a gente sabe que o trabalho assegurado, né? Que é aquele que mantém as leis, não que o autônomo, o MEI, não tenha as suas seguridades, vamos dizer assim, mas onde você tem um maior arcabouço de proteção é no trabalho de carteira assinada, né? Onde está ali a consolidação das leis trabalhistas, é para isso que serve a sigla CLT, anota aí se cair numa provinha que você vai participar, é disso que se trata. E aí, Vinícius, só para fechar, saiu uma matéria essa semana no UOL, uma pesquisa, né, que 7 anos após a reforma trabalhista, 7 anos após, 70% dos empregados têm saudade da carteira de trabalho, né? 70% das pessoas têm saudade, né? Por que será, né? Porque muito fica daquela lógica, eu já entrei em muito debate disso, né? As comparações, né? Desculpa, 70% dos informais querem carteira assinada, perdão, não bolei aqui nos dizeres. Vem a comparação, aqui nos Estados Unidos não existe carteira de trabalho, um monte de países da Europa, você não tem órgão que legisla sobre isso, e as coisas funcionam. Amiguinho, mas vai ver quais são as relações trabalhistas lá, a hora trabalhada, quanto que se paga pela hora trabalhada, por quanto tempo se trabalha. É muito comum você ver nas produções estadunidenses lá de séries e filmes, os caras trabalhando jornada dupla, às vezes o cara trabalha 6 horas, 4 horas, né? Ele ganha respectivo aquilo e consegue viver. Vamos procurar saber o quanto que ele ganha, né? Porque no Brasil você tem outra lógica, você tem um salário mínimo, que é uma piada para você enriquecer famílias que demorariam 100 anos se não ganhasse mais R$1. Demorariam 100 anos para gastar tudo que já acumularam na vida. Então é isso, 7 a cada 10 trabalhadores informais nesse Brasilzão, né, os autônomos, sentem saudade da carteira assinada, que é o que garante, né, suas férias, o gozo das suas férias sempre que necessário, sendo remunerado para isso, é o cálculo do 13º, é você ter acesso à refeição no trabalho por um valor irrisório, é você ter a seguridade de uma licença por doença durante algum período sem entrar pelo INSS, você também ter ali a sua cobertura sem ter ser penalizado na carteira de trabalho, porque quem não tem
vai passar esse perrengue, quer tirar férias? Mas pode, pô, só não vai receber por isso. Ah, você vai faltar por conta de uma doença, mesmo com atestado? Tudo bem, você não vai ganhar o dia. Tem gente que acha isso benéfico, sobre aquela outra lógica, né, do que os patrões sempre falaram e quem defendeu a reforma trabalhista. Você pode negociar com o seu patrão, se você não receber, se ele não tem que pagar todos esses encargos, seu salário será maior. Valeu! Valeu! Confia. Na volta a gente compra. Não, assim, só pra, um minutinho aí, bem rapidinho. A gente tem muita questão, assim, e muita, com relação ao trabalho no Brasil, e muita coisa vem, acho que de uma sociedade que lidou muito tempo com a escravidão. Por exemplo, é isso, tipo, que os direitos são demais, né? O discurso do empregador é sempre esse, que os direitos dos trabalhadores são muitos e assim se inviabiliza qualquer atividade produtiva, que é um discurso muito parecido com que os barões do café faziam em tempos de abolição da escravidão. Se abolir a escravidão, não tem como produzir mais café no Brasil. E uma outra coisa, assim, um parâmetro, tipo, de que os trabalhadores brasileiros, eles são preguiçosos e tal, tem um pouco desse ranço de uma sociedade escravista. E, cara, a jornada semanal de trabalho no Brasil é de 40 horas, passando mais, né, a média do que o trabalho. Em outros países é bem menor. Na França, que é país civilizado, dizem, né, primeiro mundo, todos esses estereótipos e preconceitos que a gente tem com relação a isso, a jornada semanal por lei é 35 horas. É menor, né? E aí o pessoal fala, não, mas os franceses, qualquer coisa, eles queimam tudo, eles são exemplo de cidadania e trabalhador, né? Enfim, a gente tem ranços, assim, ou heranças, né, que numa primeira avaliação minha aqui, de alguns autores, a gente vê de uma sociedade que conviveu muito tempo com a escravidão.